Coisa mais querida da minha vida, professora Adriane Fauti, e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de princípios fundamentais, e nós vamos falar hoje a respeito, aqui começando, a respeito do princípio republicano. O princípio republicano, ele define a nossa forma de governo, e o Brasil optou por essa forma de governo naquele decreto que eu já comentei com você, de 1889, e que foi consolidado na Constituição de 1891, mas a proclamação da República foi lá em 1889. Esse princípio define a nossa forma de governo. E o que é forma de governo? Forma de governo é a relação entre governantes e governados, diferente de forma de Estado. Forma de Estado é a divisão política, a divisão de unidade de poder político em razão do território. Forma de governo é quem governa, como se dá essa relação entre quem governa e os seus governados. Duas formas de governo importantes para a nossa prova, a forma de governo republicana e a monarquia. Olha só como as palavras nos ajudam aqui, ó. Quer ver? República vem de res, res significa coisa, public, pública, do povo. Isso significa que a república, ela é uma coisa do povo. Aqui é a ideia de que quem governa é o povo, ou pelo menos que o governo deva ser para o povo, diferente da monarquia. A monarquia vem de monos, arque, poder. Logo, numa monarquia, o poder ele é dado, o governo ele é dado a uma pessoa só. Interessante, né? Então, a república para todos, para o povo, enquanto a monarquia para um só. Veja que as características de uma forma de governo se contrapõem às características da outra. Quer ver? Vamos pensar, eu sempre faço assim, tá? Eu sempre penso nas características da monarquia para lembrar das características da república. Quer ver? Pensa na rainha da Inglaterra, tá ligado? A rainha da Inglaterra, né? A diva lá, Elizabeth, você sabe que ela não tem nem sobrenome, né? Porque ela é rainha, não precisa de sobrenome, todo mundo sabe quem ela é. Enfim, a rainha Elizabeth, ela se tornou rainha por quê? Porque ela foi eleita, alguém votou nela, ela fez campanha eleitoral? Claro que não. Ela recebeu esse cargo, ela recebeu essa atribuição pelo critério da hereditariedade. Ela era filha de alguém que deveria ser rei, logo ela virou a rainha. Então, o critério para atribuir esse cargo é a hereditariedade. Então, a característica aqui ó, é ser hereditário. O contrário ocorre na república. Em uma república, o chefe ele só pode assumir o cargo através de eleição. A rainha Elizabeth, lá diva, com os seus diamantes, ela fica rainha até quando? 8 anos? 12 anos? 4 anos? Não, ela fica até morrer. Logo, o cargo para ela, ele é o quê? Vitalício. Na república, temporário. Aqui a ideia é que existam mandatos políticos. É por isso que um governante, por exemplo, ele fica lá um período de 4 anos. Aí depois o que acontece? Ele pode se reeleger por mais 4, mas depois ele não pode mais, porque a ideia da república é a alternância do poder. Essa frase tem um monte de questões falando isso. A ideia é a alteridade, a alternância do poder, nunca a mesma pessoa no poder. Ainda se ele é hereditário, ele é vitalício, isso significa também que em uma monarquia eu não posso punir o rei. Logo, ele é irresponsável. Então, a irresponsabilidade aqui não é que ele é irresponsável, ai que reizinho irresponsável. Não, não é isso. A ideia é que eu não possa responsabilizar esse chefe, certo? Então, por exemplo, se a rainha da Inglaterra fizer uma besteira, quem vai punir ela? Ninguém, né, moço? Porque ela é a rainha do negócio todo. Então, a ideia é da irresponsabilidade. Até tem uma série, eu não posso falar, acho que eu não posso falar o nome, posso falar? Claro que eu posso falar. Se chama a série The Crown, tem no Netflix, inclusive. Acho que ainda tem lá no Netflix. Que conta a história da rainha da Inglaterra. E tem um fato interessante, que quando ela recebe a coroa, ela não recebe a coroa lá no Congresso Nacional deles, não. Com o legislativo lá olhando ela, não. Claro que não. Sabe onde ela recebe? Na igreja, moço. Lá na abadia. Quem nomeia ela é o bispo. É o padre do negócio todo lá da igreja deles lá. Ele dá a coroa, o cetro, aquela capa lá e nomeia ela rainha em nome de Deus. Isso significa que ela só presta conta para quem, filho? Para Deus. Então, sou você que presta conta papai, mãe, tio, primo, até aquela tia de longe, né? A rainha não, ela só presta contas a Deus. Por isso que a ideia aqui é da irresponsabilidade. Totalmente diferente da república, em que a regra é da responsabilidade. Responsabilidade na medida em que esse chefe tem o dever de prestar contas. Prestar contas dos seus atos. Então não é assim ele faz o que ele quer, não.
Ele tem o dever de prestar contas da sua gestão, ok? E ainda eu posso colocar como uma quarta característica aqui da república a ideia da igualdade, e faz todo sentido. Aqui na monarquia, o rei ele é irresponsável, logo ele não é igual a todo mundo, você concorda? Porque na monarquia lá os súditos vão ser responsabilizados, mas o rei não. Então não é todo mundo que é igual, diferente da república, em que ninguém está acima da lei, nem mesmo o chefe da república, certo? Que ele pode ser responsabilizado. Essas são as principais características da república que você tem que memorizar. Agora uma coisa super importante. A república, ela não é cláusula pétrea. O que é isso? Ela não está naquele núcleo constitucional que não pode ser abolido. O que é cláusula pétrea? Eu tenho o modelo federativo, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e eu tenho os direitos e garantias individuais. Veja que nesse rol não tem quem? Princípio republicano, não tem república. Então seria possível eu alterar o nosso sistema republicano para uma monarquia? E a resposta é não. Não por quê? Primeiro, não seria possível porque o princípio republicano é um princípio sensível. Princípio sensível, previsto lá do artigo 34 da Constituição Federal. Isso significa que a violação da República gera o que nós já sabemos, que é a tal da intervenção federal. Como assim, professora? Explica um pouquinho melhor. Se você olhar lá no artigo 60, parágrafo 4º, república não está lá. Mas lá no artigo 34 está dizendo que se um Estado, por exemplo, viola o princípio republicano, a União pode intervir. Então, logo, não seria permitido a alteração da ideia do sistema republicano, da forma de governo republicana. Imagine, por exemplo, um governador que resolve decretar no seu estado uma monarquia. Diz, não, aqui agora no Paraná vai ser monarquia e eu sou o rei. Plim, tá valendo isso aí? Claro que não. É hipótese de intervenção federal. Além disso, a doutrina vai afirmar que, como nós tivemos um plebiscito em 93, eu acho que você deve saber disso, o Brasil ele teve um plebiscito realizado em 93 para confirmar a forma de governo republicana e o sistema de governo presidencialista que foi adotado pela Constituição em 88. Então, lá em 88, os caras falaram assim: vamos ser república e vamos ser presidencialista. E falou, pessoal, daqui 5 anos vocês confirmam se é isso que vocês querem mesmo. 5 anos depois, o povo foi às urnas e falou, queremos que continue sendo república e queremos que continue sendo presidencialismo. Se o povo disse isso através de plebiscito, ele está exercendo aquilo que a gente chama de soberania popular. Então, logo, se o povo disse, nós queremos república, não poderia vir uma emenda constitucional para abolir isso que o povo disse, certo? Então, princípio republicano é cláusula pétrea? Não, porque não está lá escrito isso na Constituição. Mas ele é o quê? Princípio sensível, que a sua violação gera intervenção federal. Mas também esse princípio, ele está consolidado no nosso sistema porque ele foi eleito através do ato de soberania popular. Logo, apenas um outro plebiscito poderia se pensar em alteração dessa forma de governo republicana, certo? A CESP já cobrou isso. Então, o princípio republicano, ele não é cláusula pétrea expressa, ele não está escrito lá, mas a sua alteração violaria a soberania popular, a não ser que um novo plebiscito fosse realizado. Por quê? Porque se o povo disse a gente quer, o povo pode dizer a gente não quer, certo? É essa a posição doutrinária. Além disso, a doutrina que fala, então, que é soberania popular, que o povo confirmou essa opção no plebiscito de 93, vai dizer que essa confirmação gerou, então, uma cláusula pétrea implícita. Implícita, porque não está escrito, não está expressa. Então, isso seria uma cláusula pétrea implícita, por isso não seria possível a sua abolição. Além disso, eles vão dizer que se o voto é periódico, ele seria incompatível com a monarquia. Faz sentido? Sim. Porque na república eu estou sempre votando. Terminou o mandato, eu vou ter eleição. Terminou, tem eleição. Na monarquia não, porque o rei tem o cargo de que forma? Vitalício, certo? Isso violaria, então, essa característica do voto. Simplificando. Princípio republicano é cláusula pétrea? Não está escrito lá. Então não é cláusula pétrea expressa. Agora, o princípio republicano é o quê? Princípio sensível.
civil. A sua alteração violaria soberania popular, porque fomos lá em 93 e confirmamos essa opção. Logo, se exercisse soberania popular, só uma nova manifestação de soberania popular poderia se pensar em alteração dessa forma de governo republicana. Além disso, alguns doutrinadores, não todos, alguns doutrinadores vão dizer que ela se tornou uma cláusula pétrea implícita, já que o povo disse que queria a forma de governo republicana. E alterar isso violaria aqui a característica do voto, que é cláusula pétrea. Logo, a monarquia seria completamente incompatível com a nossa atual realidade. Ok? Então grava isso, que isso aqui é bem importante para a tua prova. Muito bem, agora a gente vai falar a respeito do sistema presidencialista. E aqui eu quero que você fique bem atento a uma coisa que eu vou falar. Se você acompanhou comigo, você vai lembrar que os princípios fundamentais, eles são do artigo 1º ao 4º da Constituição. Em nenhum momento ali do 1º ao 4º está escrito presidencialismo, certo? Em nenhum momento você vai falar assim, o presidencialismo, República Federativa do Brasil, presidencialista. Não tem nada disso. Só fala República Federativa do Brasil, União, lá. Então, em nenhum momento, no artigo 1º ao 4º, nós temos aqui o presidencialismo mencionado. Logo, o sistema presidencialista não é um princípio fundamental. Por quê? Porque não está escrito ali do artigo 1º ao 4º. Mas eu, professora Adriane, eu gosto de trabalhar o sistema presidencialista nesse momento junto com os demais princípios fundamentais, porque eles vão dizer como que o Estado funciona. E dentro do sistema presidencialista a gente entende como o Estado funciona, porque esse sistema define o nosso sistema de governo. Então a gente já falou de forma de Estado, falei de forma de governo, nada mais lógico, na minha opinião, do que se tratar de sistema de governo. Só que eu não quero que você erre questão de prova. Então, primeiro, princípio aqui, o sistema presidencialista é princípio fundamental? Não é princípio fundamental. Por quê? Porque ele não está do artigo 1º ao 4º. Mas, didaticamente, eu vou trabalhar ele aqui, até porque não existe um outro momento mais oportuno para tratar ele, certo? E deve ficar um negócio meio que jogado, assim, então por isso eu vou falar dele aqui nessa parte, tá? Então, o sistema presidencialista, que não é um princípio fundamental, ele define o nosso sistema de governo. Sistema de governo, ele vai variar de acordo com o grau de relação entre os poderes legislativo e executivo. Então, a depender como o executivo e o legislativo se relacionam, eu tenho um sistema. Se eles se relacionam de forma independente, é um. Se eles se relacionam de forma interdependente, é outro. Quais são os sistemas de governo existentes? Eu tenho o presidencialismo e o parlamentarismo. Vamos vir para cá. O presidencialismo, que é o nosso modelo atual, ele tem como característica ser unipessoal. O que é isso? No presidencialismo, é a mesma pessoa que é chefe de Estado e chefe de governo. O presidente da República, ele é tanto chefe de Estado, representa o país num cenário internacional, é ele que corta a faixinha nas Olimpíadas, declara abertos os jogos, é ele que celebra lá um tratado internacional, ele é chefe de Estado. E ele é, ao mesmo tempo, chefe de governo, ou seja, internamente é ele quem toma as decisões políticas. Então, o sistema presidencialista tem como característica ser unipessoal, uma única pessoa é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo, diferente do parlamentarismo. Quer ver como fica fácil? Vamos lembrar da rainha lá? Lá na monarquia, nós temos a monarquia lá, britânica, uma monarquia parlamentarista, certo? Então eu tenho uma monarquia parlamentarista. Lá na monarquia parlamentarista, eu tenho a rainha da Inglaterra sendo quem? Chefe de Estado. Então, se você pensa na Inglaterra, você lembra de quem? Você lembra dela. Lógico, aquela coroa brilhando, arrasando lá totalmente. Então, eu lembro dela como chefe de Estado. Ela que celebra tratados, dá tchauzinho com a mãozinha, aquela história toda. Agora, quem toma as decisões políticas internas? Quem viu que o povo está precisando? Quem visa, então, o atendimento do interesse público? O chefe de governo. Então, num parlamentarismo, eu tenho pessoas distintas aqui, ó. Um sendo chefe de Estado e outro sendo chefe de governo, certo? Então, a primeira diferença. Aqui eu tenho no presidencialismo uma pessoa que cumula essas atribuições e aqui eu tenho pessoas distintas. No presidencialismo, a legitimidade do chefe aqui, ela é direta. Isso porque quem elege o presidente da República é o próprio povo diretamente. A
Apesar de que nós temos na nossa Constituição uma exceção, que nós vamos trabalhar melhor lá no tópico do Poder Executivo. Tá? Mas a regra é que no presidencialismo, quem escolhe o presidente é o povo de forma direta. Isso não acontece no parlamentarismo. Por quê? O chefe de governo num parlamentarismo, ele nem sempre é escolhido pelo povo. Geralmente ele é escolhido pelo Congresso ou pelo chefe de Estado com a anuência de um e de outro. Então, por exemplo, em alguns estados, o chefe de governo ele é escolhido pelo chefe de Estado com a anuência do legislativo. Então, logo, quem elege não é o povo diretamente, e sim o povo indiretamente. Então, aqui a legitimidade popular ela é direta, porque o povo diretamente escolhe, e aqui a legitimidade popular ela é indireta, porque é o povo que escolhe, mas através de representantes. No sistema presidencialista, existe uma independência entre o executivo e o legislativo. Ou seja, o executivo ele não precisa do legislativo para ser presidente. Nem o legislativo depende do presidente para ser o legislativo. Aqui existe uma independência de atribuições, diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo existe uma interdependência entre esses poderes. Vou exemplificar só para ficar claro aí na sua cabecinha. No parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele só fica no poder enquanto o parlamento, o legislativo deles, concordar. Então, por exemplo, o legislativo fala assim, tá governando mal, não gostei desse governo dele, eles podem ir lá e destituir. No presidencialismo isso não pode acontecer. No presidencialismo o chefe só é destituído se ele comete crime de responsabilidade. Então se comete crime, aí pode destituir. Mas não é assim, não gostei do governo, vou lá e destituo. Não é, porque a ideia da independência. No parlamentarismo é que existe essa relação de dependência entre o executivo e o legislativo, ok? Então o que eu quero que você grave? A gente viu a nossa forma de governo. Nossa forma de governo ela é republicana. É quem chefia, quem governa e quem é governado. O sistema de governo é essa relação entre executivo e legislativo. E nós adotamos como regra aqui o presidencialismo como sistema de governo. Lembrando também que vale aqui a mesma regra da República. Sistema de governo presidencialista não é cláusula pétrea, também não é princípio sensível, mas a sua alteração violaria a soberania popular. Então, logo, só através de um novo ato, nem um novo plebiscito, eu poderia alterar o presidencialismo para o modelo parlamentarista. Ok? Vamos ver um pouquinho agora ainda a respeito de regimes políticos. O segundo princípio fundamental da nossa aula de hoje, sim, que nós já falamos do princípio republicano, e agora o segundo princípio, que é o princípio democrático, o princípio que define o nosso regime político. Esse princípio, então, ele vem previsto tanto no caput do artigo 1º, quanto no parágrafo único do artigo 1º. Isso porque a Constituição vai dizer que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito. Logo aqui, ela afirma como é o nosso regime político. E os regimes políticos podem ser de duas formas. Vou para cá. Eles podem ser democráticos ou não democráticos. O regime político ele é democrático ou não democrático se há ou não a participação do povo nas decisões políticas desse Estado. Então, quando o povo pode participar, o povo pode dar opinião política, chamamos o regime de democrático. Quando o povo não apita nada, o povo não pode falar nada, aí estamos diante de um regime não democrático, ditatorial, totalitário, certo? Para a nossa aula, o que nos importa são os regimes políticos democráticos. A depender da forma como o povo participa, eu tenho modalidades de democracia. Então, primeiro a gente já sabe que o nosso regime político ele é democrático. Por quê? Porque o povo participa das decisões políticas do Estado. Agora, como que ocorre essa participação? E aqui, a depender dessa forma, eu tenho modalidade de democracia. Quais são elas? Eu tenho a democracia direta, eu tenho a democracia indireta, também chamada de representativa, e eu tenho a democracia semidireta ou participativa. A modalidade de democracia direta é aquela em que o povo diretamente toma ou exige uma determinada decisão política. Então o povo vai e toma isso de forma direta. Na nossa Constituição, nós temos alguns instrumentos de democracia direta. Esses instrumentos de democracia direta estão lá no artigo 14
da Constituição Federal, especialmente nos incisos, que a gente vai trabalhar bem eles no tópico de direitos políticos. Mas quais seriam os instrumentos de democracia direta? Eu tenho o referendo, eu tenho o plebiscito, eu tenho a iniciativa popular, que é a possibilidade do povo iniciar um projeto de lei, do povo chegar lá perante o Congresso Nacional e falar assim, Congresso Nacional, nós queremos esse projeto de lei, isso é iniciativa popular. E eu tenho também, apesar de não estar elencado no artigo 14, a chamada ação popular. Não vamos confundir ação popular com iniciativa popular. A iniciativa popular é o povo dizendo assim, faz um projeto de lei, artigo, tal, chega lá no Congresso e fala, queremos a aprovação desse projeto de lei. A iniciativa popular é só o povo propondo, não significa que o Congresso vai aprovar aquele projeto de lei, mas é o direito do povo tentar isso, poder participar politicamente. A ação popular é uma ação judicial, é um remédio constitucional. A ação popular, ela visa anular atos lesivos ao patrimônio, à moralidade, ao meio ambiente, coisa que nós vamos estudar mais para frente. A ação popular, então, é uma ação de natureza judicial. Então, aqui é um projeto de lei e aqui é uma ação judicial para anular uma situação específica. Os dois aqui são instrumentos de democracia direta. Então, os dois visam assegurar a participação política do povo, do cidadão, nas decisões do Estado. Existem outros instrumentos de democracia direta, mas, sem dúvida, esses são os que mais aparecem em prova e é suficiente aqui pra gente, tá? Então, instrumentos de democracia direta eu tenho o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular e também a ação popular. Além disso, existe a chamada democracia indireta ou representativa. O que é essa democracia indireta ou representativa? É quando o povo elege representantes e esses representantes tomam decisões políticas. Logo, essa modalidade democrática, ela se manifesta através de um processo eleitoral, através de eleição. Então, quando a gente elege um representante e esse representante toma decisões em nosso nome, nós exercemos que modalidade de democracia? A democracia indireta ou representativa. Aí você vai falar, nossa, Pro, que legal, né? No Brasil a gente tem então a direta e a indireta, exatamente. Então no Brasil nós temos instrumentos da democracia direta e também temos instrumentos da democracia indireta. Quando um determinado Estado utiliza esses dois modelos, quando eu tenho essas duas modalidades de democracia juntas, nós chamamos isso de democracia semidireta ou participativa. Então eu posso dizer que a democracia semidireta, ela é um resultado, um produto, uma soma da modalidade direta com a indireta. Então qual é o modelo democrático adotado no Brasil? O Brasil adota a democracia semidireta, também chamada de participativa. Então, semidireta ou participativa é aquele modelo de democracia que vai conjugar os elementos de uma democracia direta, com essas formas de participação, com elementos da democracia indireta, ou aqui também chamada de representativa, certo? Então, se vier na tua prova, o modelo democrático do Brasil é democracia direta. Não, não é, porque o modelo democrático é semidireta. Mas é semidireta porque não existe nada da direta? Não. É semidireto porque eu tenho instrumentos da direta e instrumentos da democracia também indireta, ok? Esses institutos, como eles funcionam, quando que é feito, como que não é feito, tudo isso nós vamos analisar com mais detalhes no tópico de direitos políticos, tá? Aí eu falei então para você que esse modelo democrático, ele está previsto lá no artigo 1º, no caput, que vai falar que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, e a modalidade de democracia semidireta está no parágrafo único, lá do artigo 1º, que vai dizer todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Logo, ele consagra nesse dispositivo a democracia semidireta. Muito bem, mas o que significa dizer Estado democrático de direito? Não é porque eu estou falando Estado democrático de direito, Estado democrático de direito. Mas o que significa dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito? E aqui vamos lá. Ser um Estado democrático de direito é uma evolução do chamado Estado de Direito.
E aqui eu vou explicar justamente porque eu vi um monte de questão falando a respeito disso. O Estado de Direito é aquele Estado que encontra limites na lei, limites na Constituição. Você deve lembrar que o Estado ele já foi uma vez chamado de Estado absolutista. Existiam as monarquias absolutistas que o rei mandava em tudo, o rei tomava todas as decisões do Estado, ele era absoluto. Ninguém limitava o poder do Estado e o Estado abusava desse poder. Quando o Estado passou a ser limitado na sua atuação, ele passou a sofrer limites pela lei. Então é a lei que diz, Estado, você não pode invadir a casa das pessoas. Estado, você não pode sair matando as pessoas. Eu tenho que ter uma lei que vai dizer isso para o Estado. Quando o Estado ele se submete à vontade da lei, ele então se só pode agir na vontade da lei, chamamos isso de Estado de Direito. Então, o Estado de Direito é aquele Estado que se submete ao império da lei, à vontade da lei, de uma Constituição. Quando eu tenho a junção do Estado de Direito com o princípio democrático, que a gente acabou de estudar, o princípio democrático, eu tenho o resultado disso, que é o Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito é uma evolução do Estado de Direito, uma vez que a lei ela é criada pelo próprio povo. Então, o Estado Democrático de Direito nada mais é do que um Estado que encontra limites na lei, na Constituição Federal e nos valores que ela consagra. Valores esses que são criados pelo próprio cidadão, por aquele que faz parte das decisões do Estado. Ok? Facinho, né? Pra gente gravar, né, a forma de Estado, que eu falei de forma de Estado já, falamos de forma de governo, falamos de sistema de governo, falamos de regimes políticos, isso às vezes pode confundir a sua cabeça. Por isso tem um poema, professora? É um poema. Um poeminha que parece besta, parece retardado, você fala, ai, que poema retardado, mas na hora da prova, meu querido, às vezes ele pode salvar a sua vida. Quer ver, ó? Vou recitar, o poema tem que recitar, né? O poema eu vou recitar, peraí que eu vou recitar. E é assim o poema, depois eu explico ele. O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Ah, ficou bonito aqui! E o que significa isso? Olha lá, o Estado fede, lembra de forma de Estado? A forma de Estado, ela é o quê? Federativa. A República é fogo. Lembra que a nossa forma de governo, ela é o quê? Republicana. O presidente é sistemático. Por quê? Porque o nosso sistema de governo é presidencialista. E o regime é como? Democrático. Daí você tem que lembrar que a democracia é semidireta, porque você tem que lembrar de alguma coisa também. Não dá pra gente resolver tudo aqui na sua vida, né? Então vamos lá. O Estado fede de federalismo, forma de Estado. A República é fogo, forma de governo republicana. O presidente é sistemático de sistema presidencialista e o nosso regime político, ele é democrático. Parece besta, parece tonto, mas vem lá na prova assim. A forma de governo adotada no Brasil é a federativa. Errado, porque não é a forma de governo que é federativa, é a forma de Estado e coisas desse tipo, ok? Vamos resolver a questão para ver como que isso finalmente cai na nossa prova. Vamos lá para a nossa primeira questão que diz assim, ó. A eleição periódica dos detentores do poder político e a responsabilidade política do chefe do poder executivo são características do princípio republicano. Aqui tá certíssima. Vamos lembrar lá? Lembra que a gente falou que numa república eu tenho como características a eletividade, ter eleição, ser periódico e também falamos da responsabilidade, certo? Então ele colocou aqui algumas características, certíssimo. O Brasil tem por forma de governo a república e adota como regime político a democracia, na sua forma semidireta. Não é exatamente isso que a gente falou? Forma de governo republicana, regime político democrático na modalidade de democracia semidireta. Certinha. São sistemas de governo parlamentarismo e presidencialismo. Também está certo, que ele nem entrou em detalhes nem nada, também correta. A expressão República Federativa enuncia, respectivamente, uma forma de governo e uma forma de Estado. Vamos ver? República, lembra que ela é fogo? Então, ela é forma de governo. Federativa, a gente viu que é a nossa forma de Estado.
Estado. Então tá certíssimo. De acordo com a Constituição Federal, a forma de governo republicana no Brasil é considerada cláusula pétrea e não pode ser modificada por emenda constitucional. O que a gente viu? Que a forma de governo republicana não é considerada como cláusula pétrea. Não está escrito isso lá no artigo 60 da Constituição Federal. Veja como a CESP cobra isso aqui. República é uma forma de governo fundamentada na igualdade formal entre as pessoas, na qual o poder político é exercido por meio de representação, em caráter eletivo e por um período determinado de tempo. Lembra nas características que eu falei a respeito da igualdade? Que eu falei igualdade perante a lei, trata-se de uma igualdade formal. Ele é exercido através de representantes, eleição, fala aqui do caráter eletivo, e por um período determinado de tempo, ou seja, ele está falando da característica de ser temporário. Veja todas as características que a gente trabalhou, por isso certíssima essa questão. O regime político adotado na Constituição Federal caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito, em que se conjuga o princípio representativo com a participação direta do povo, como, por exemplo, por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o povo ele pode participar das decisões políticas de que forma? De forma direta, mas também através da representação política. Quais são os instrumentos, então, desses modelos democráticos? Eu tenho o voto, que vai materializar aqui a representação política, eu tenho o plebiscito, eu tenho o referendo, eu também tenho a iniciativa popular. Por isso, também, correta essa questão. Vamos para a próxima. O estabelecimento pela Constituição Federal de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos seus termos, evidencia a adoção da democracia semidireta ou participativa. Facinho ou não facinho? Claro, foi exatamente isso que a gente falou, que ou eu elejo representantes e também posso exercer a democracia de forma direta. Os dois juntos evidencia a adoção da democracia semidireta ou participativa. O princípio democrático é pertinente aos regimes políticos, evidenciado pela titularidade do poder estatal pelos cidadãos e exercido por meio da representação política, com o fim de atender interesses populares. Então vamos por partes. Princípio democrático tem a ver com regime político? Claro que sim, né? O princípio democrático define o nosso regime político. E esse regime democrático aqui, ele é evidenciado pela titularidade do poder estatal pelos cidadãos? Sim, o que a gente falou? Que todo o poder emana do povo, que se dá através também da representação política para atender interesses populares, que é o que os nossos governantes deveriam fazer. Então, corretíssima essa também. O conceito de Estado democrático de direito representa uma evolução do conceito de Estado de direito e significa o Estado submetido a uma Constituição e aos valores nelas consagrados. Não foi exatamente isso que a tia acabou de falar para você? Que o Estado democrático de direito é uma evolução do conceito de Estado, que conjuga aqui essa submissão à Constituição e os valores que ela possui. Tá? Então, também certíssima essa questão. Opa, acabou aqui as nossas questões. Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.